pretende fazer o trekking até o campo base do Everest, ou IBC como é mais conhecido, então fica nesse vídeo que eu vou te mostrar tudo e o que ninguém te fala. É o vídeo que eu gostaria de ter visto antes de ir. Hoje são 5 de novembro, tá fazendo exatamente um mês que eu pus o pé lá no Nepal, que eu cheguei em Katmandu para fazer o nosso trekking. Você precisa assistir esse vídeo inteiro, que eu vou te dar detalhes de como você planejar para que você não tenha surpresas, para que você não seja pego com a calça na mão como nós fomos. Eu fiz um planejamento durante 2 anos e ainda teve coisa que deu errado e muito errado. Fica aqui que eu vou te contar para que você não seja surpreendido com coisas ruins e que não estraga a viagem, porque a viagem é maravilhosa, mas que pode te deixar um pouco ansioso, colocar sentimentos que não eram para você ter ali naquele momento de lazer, de satisfação. Mas Manuela, o seu canal não é de finanças? O que é que você está falando de viagem? Gente, o meu canal é de educação financeira. E educação financeira compreende também o planejamento para que você consiga realizar os seus sonhos. Então, por isso que eu vou te contar como que você tem que fazer o seu planejamento, quais são os riscos, o que envolve essa viagem, para que você chegue lá com menos surpresas, pelo menos com menos surpresas negativas, e que sua viagem seja tranquila e maravilhosa, como deve ser, porque o local é mágico, o lugar é maravilhoso. Eu recomendo, eu não sei se eu volto porque eu quero conhecer o mundo inteiro, mas é um lugar... É uma das viagens melhores que eu já fiz na minha vida. Vale a pena, mas vá sem susto. O mais difícil é chegar na cidade. É chegar e sair de Lukla. Gente, é um desafio imenso. Eu vou contar aqui pra vocês. Foi aí o nosso tendão de Aquiles. Foi aí que a gente passou aperto, passou sufoco e que o nosso planejamento e o que foi executado teve um descolamento muito grande. Eu sou Manuela Lana, sou apaixonada com finanças, educação financeira, planejamento, e se você está aqui nesse canal e se esse vídeo te agregar em alguma coisa, considere se inscrever, dá o seu joinha, comenta aqui, isso ajuda bastante. Mais delongas, vamos pro objetivo desse vídeo, que é falar sobre o planejamento, expectativa e realidade do trekking do campo base do Everest. Gente, para começar, eu já sabia que as passagens Brasil-Nepal são caras, são muito caras. Eu acabei de olhar hoje, passagem de ida e volta para abril, tá em torno de 11.500, 11.700 os voos mais longos. Mas eu consigo voo até de 57 mil. E se eu quiser agora, para próxima semana, para o feriado do dia 15... tá nessa faixa aí de 18 mil. Então as passagens são caras, eu já sabia disso. Sabendo disso, em abril desse ano, agora de 2024, a gente comprou as nossas passagens, mas nós pagamos R$ 8.900. Mas como que eu fiz a compra da passagem? Para começar, em abril desse ano, eu fiz a pesquisa e verifiquei que saindo do Rio até Katmandu direto, com conexões, claro, mas um voo direto, ficaria o mesmo preço de pegar um voo do Rio até Nova Delhi, passar alguns dias em Nova Delhi e de Nova Delhi pegar um outro voo para Katmandu. Então eu conseguiria conhecer 2 países pelo preço de um. Eu achei que era vantagem e fiz essa compra. Paguei 8.850 por cada passagem. Então já vai anotando aí. Nossa expectativa inicial era fazer em 11 dias com um orçamento de $55 diários. A nossa realidade foi a seguinte: nós fizemos o trek em 9 dias, entre subir e descer. Nós gastamos 7 para subir e 2 para descer, com um gasto diário de $103 por pessoa. A minha expectativa, então, foi superada em 92%. Eu gastei 92% a mais do que eu estava esperando. E agora eu vou explicar para vocês o porquê. Para começar, há mais de 2 anos, eu ando planejando essa viagem. Eu comecei a planejar essa viagem. Então, a gente se preparou em questão de equipamento. Os equipamentos são caros.
e devem ser testados. A gente se preparou em questão física, preparo físico para aguentar, e a gente se preparou em questão dos custos, investindo todos os meses para que a gente conseguisse fazer a viagem e voltasse sem nenhuma dívida, como de fato é o esperado. A coisa que eu tinha reservado e já tinha pagado eram as passagens aéreas Brasil até o Nepal. Brasil, Nova Delhi, Nepal. Isso já estava pago. O restante nós levamos em dinheiro, dividido entre cartão de débito e moeda. Eu assisti diversos vídeos, eu acho que todos os vídeos do YouTube que falam sobre o campo base do Everest, o trek do campo base, eu assisti. Desde vídeos que falavam sobre equipamento, quantos dias, então assim, eu tava com tudo na ponta da língua, eu tava com tudo na cabeça, tudo bem estudado, eu adquiri um e-book, eu li esse e-book de cabo a rabo. A gente foi sem guia e sem porter, porque a gente estava bastante confiante, a gente já tinha muita informação, a gente achava que tinha todas as informações, e a gente resolveu ir sem guia e sem porter pra gente se desafiar, tanto físico quanto mentalmente, como sair de situações, enfim, era um desafio nosso. Além disso, a gente ia economizar dinheiro, né? Porque eu não ia pagar nem o porter, nem o guia. A gente já estava com tudo estudado e com um preparo físico bom, então a gente achou que daria conta e fomos. A viagem toda dentro do Nepal, a gente tinha um prazo de 16 dias. Nos meus estudos, eu vi que as pessoas concluíam o trekking do campo base entre 11 e 14 dias. As pessoas mais preparadas terminavam em 11 dias, com preparo físico melhor em 11 dias, e as pessoas, né, que queriam um lazer ou com menor preparo físico, enfim, não sei. Inicialmente, eu imaginei que a gente ia terminar em 12 dias, carregando as nossas coisas. Então, a gente tinha 16 dias, dos quais 12 era para fazer o trekking do campo base do Everest, sobrando 4 dias para a gente ficar um pouco em Katmandu, conhecer a cidade e ter uma folguinha, né, caso acontecesse alguma coisa, algum imprevisto. Mas, de fato, o que aconteceu? Nós chegamos lá no dia 5/10, um sábado, e eu já achei que a gente chegaria e imediatamente, no mesmo dia, ia tentar pegar o voo para Lukla, Katmandu, Lukla, para começar o trek no dia seguinte, ou seja, no dia 6. No mais tardar, no dia 7, a gente estaria lá em Lukla. Aconteceu que nós pousamos do avião internacional, fomos para o embarque doméstico, tentamos comprar passagem, chegamos lá, gente, tava uma confusão aquele aeroporto. Era turista, era alpinista, deitado em cima das malas, e assim, mala para tudo quanto é lugar, aqueles mochilões, sabe? Falei assim, gente, o que tá acontecendo? Aí, assim, o meu inglês é muito escasso, do meu marido também, então a gente ainda tinha esse desafio da língua, né? Aí chegamos lá, não consegui comprar, e pelo que eu tinha entendido, o aeroporto estava fechado, não estava partindo voos de Katmandu para Lukla. O que a gente podia fazer? Era ir para o centro de Katmandu, procurar ajuda, né, de alguma agência de viagem, achar um hotel, porque a gente não tinha hotel nem nada, e fomos. Aí no que chegamos lá no centro, procuramos uma agência de turismo, uma agência de viagem, e pedimos para que eles nos orientassem de como que a gente ia chegar em Lukla. Aí não tinha jeito. Eles queriam vender um voo pra gente de Katmandu para Ramshep. É uma cidade que tem aeroporto, de onde os voos estavam saindo. Todos os voos para Lukla foram destinados para essa cidade durante a alta temporada, que é agora setembro até dezembro. Então, nesse período, não está saindo voo, fica atento, não está saindo voo de Katmandu para Lukla. Você vai ter que ir até Ramshep, que é uma outra cidade, vai ter que chegar lá nesse lugar, de alguma forma, e de lá você pega o voo. A passagem de avião custava $170 até Ramshep, a gente não tinha esse dinheiro, não estava contando com isso para começar.
Eu procurei uma outra forma de chegar a Ramshep, um ônibus, alguma coisa, e ninguém me falava nada com nada, e aquele desespero, eu já pensando, falei assim, meu Deus, eu tô aqui nessa longura, vim pra fazer o trek do Campo Base, e não é possível que eu não vou conseguir, eu vou ter que conseguir, enfim. Conseguimos, na segunda-feira, a gente conseguiu um agente de viagem que nos orientou a pegar um ônibus, vendeu a passagem pra gente, né, tudo certinho, de um ônibus que ia de Katmandu até Ramshep de ônibus. De lá, no dia seguinte, a gente pegaria o voo Ramshep Lukla. Lukla, eu não sei se você sabe, mas o aeroporto dessa cidade, Lukla, é considerado o mais perigoso do mundo. Só esse voo já é uma atração da cidade. Aí na terça-feira, pegamos o ônibus sentido Ramshep. Gente, o ônibus demorou 10 horas. Vocês não acreditam. 10 horas. Então não tinha jeito mesmo. Aí chegamos lá na cidade, já estávamos com a passagem comprada para o dia seguinte. E tudo ok. Chegamos lá, o ônibus parou na porta do aeroporto. Quando a gente chega na porta do aeroporto é muito interessante, que aí as pessoas que moram em volta do aeroporto, é um distritozinho desse tamanhozinho assim, aí eles vão catando os turistas e oferecendo a casa, né, pra gente ficar, claro, pagando, né, enfim, nós ficamos na casa de uma pessoa. E no dia seguinte acordamos todo felizinho, é hoje que esse trek começa. Nosso voo estava marcado para 7 da manhã. Aí chegamos no aeroporto 5h45, nem tomamos café direito. E o aeroporto, ó, pinhado, mas era muita gente querendo subir para Lukla. E tinha voos do dia anterior que foram cancelados. Então, as primeiras pessoas, os primeiros voos, eles realocaram essas pessoas, mandaram. E o nosso voo, que era às 7, estava atrasado e deu 9 horas e nada. Partindo do voo com as pessoas ainda do dia anterior e dos voos mais cedo. E aí deu 10 horas da manhã, pronto. Fechou o aeroporto, você não entendia. O céu azul e nem um voo mais saía. A informação que a gente teve é que Lukla tinha fechado, que o tempo lá fechou e que não estava pousando mais nenhum voo. Ficamos nesse aeroporto até 1 da tarde, quando eles falaram que os voos foram cancelados. E aí só ia partir voo no dia seguinte, isso se Deus quisesse, né, que partisse voo. Nessa hora eu falei, ai meu Deus, não vou conseguir chegar nesse lugar, não é possível. E a gente já tinha perdido 3 dias, dos 16 que a gente só tinha 13. E a expectativa era terminar o trekking em 12 dias. Então, assim, o tempo foi ficando apertado e a gente agoniado. E aí surgiu a oportunidade de ir de helicóptero. Meu Deus do céu! Quando chegou uma pessoa, inclusive um brasileiro, que estava lá com um grupo, eles que arrumaram esse helicóptero e perguntou ali, que eu conhecia eles ali, né? Naquele momento eu não os conhecia. E aí ele ofereceu pra gente, eu perguntei quanto. Ele falou $540. Aí fiz as contas, 540 dividido por 2, 270, enfim. Ele, não, $540 por pessoa. Eu não tinha. A gente, falei, meu queixo caiu. $540 por pessoa? Ele é. Isso dividido, porque estávamos dividindo o helicóptero, porque senão ia ficar muito mais caro. Aí conversei com meu marido e falei, olha, né? A gente chegou à conclusão de que era isso ou não subia. Se a gente perdesse mais um dia, o nosso trekking estava em risco. Talvez a gente não conseguisse nem chegar lá no Everest, né, no campo base do Everest. Então, resolvemos, entubamos esse custo. A gente tinha levado um dinheiro a mais, né, para caso alguma necessidade, gente, mas isso era o dobro do que a gente tinha levado a mais. A gente tinha levado $500 para caso de necessidade, assim, uma reserva. Só aí já foi mais do que a reserva, mas enfim, aí fomos. Subimos. Chegamos lá então, em Lukla, às 6 da tarde da quarta-feira. Aí a gente chegou, jantou e começamos o nosso trek. Andamos, sei lá, uns 6 quilômetros nesse dia.
E aí foi. No Everest, durante o trekking, ó, foi tudo ok. Tudo dentro dos conformes, tudo dentro do que eu tinha planejado. A não ser a correria que a gente arrumou, né? Porque como o nosso tempo encurtou, e a gente ficou com medo de quando chegasse de volta em Lukla, já no final do trekking, acontecer a mesma coisa. Então a gente tinha uma programação de 12 dias, nós tivemos que reduzir e ó, nós conseguimos e foi de boa. Conseguimos fazer em 9 dias, 8 noites e 9 dias. Em 9 dias a gente já estava em Lukla de novo, dormimos para no dia seguinte pegar o voo. Então, e assim foi, né? A correria, nós subimos, a gente andou bem mais do que estava planejado durante o dia. Em 7 dias nós chegamos no campo base subindo, nós subimos durante 7 dias e descemos em 2 dias. Em 2 dias, a gente arrumou uma correria para descer. Gente, teve dia que a gente andou 35 quilômetros descendo, mas não é descida, né? 35 quilômetros ladeira abaixo, tem subida, tem descida. Aí você já tá cansado, você acha que... Você não entende que descida é aquela que eu só tô subindo. Aí chegamos em Lukla, já com a passagem comprada, né? Do voo, comprada pro dia seguinte. A nossa passagem estava marcada para as 8 da manhã. Aí acordamos, a gente dormiu num hotel até legalzinho. Acordamos de boa, tomamos nosso café, pegamos nossa malinha e fomos pro aeroporto. Tudo a pé, que tudo é pertinho. Mas antes disso, olhamos pela janela e vimos aquela neblina. Falei, ai meu Deus, mais um dia que não vai ter. Mas aí, a gente já tava com 3 dias de folga. A gente terminou em 9, ele já estava no 10º, é isso mesmo. A gente tinha 3 dias de folga, então não precisava ficar tão desesperado. Mas também o tempo não estava ajudando em nada e a previsão para os dias seguintes era de tempo fechado. Não adiantava também ficar tão relaxado não, porque você não ia sair daquele lugar nunca, ia ter que arrumar um emprego por ali e por ali ficar. Vamos lá para o aeroporto. Ao chegar no aeroporto, descobrimos, claro, que não ia sair voo, porque não tinha nenhum avião ali. Naquele aeroporto não pousava nem passarinho. E é o aeroporto mais perigoso do mundo, que tava uma neblina pura, não tinha nenhum aviãozinho lá. Não chegou nenhum aviãozinho para contar a história, gente. Aí aquele desânimo, né? Aí o rapaz lá do aeroporto, ele mesmo já catou a gente, já perguntou se a gente não queria descer de helicóptero novamente. Aí a gente entubando, mais um prejuízo. Assim, como assim? Ele falou assim, não, desce de helicóptero, vocês têm mais alguém com você? Se você achar mais 2 pessoas, vai ficar mais barato. Eu falei assim, não tenho, não conheço ninguém. Aí ele pegou o meu WhatsApp e durante a manhã a gente foi conversando. Aí ele conseguiu mais 2 pessoas e perguntou se a gente ia. Eu falei assim, ok. E chegou um helicóptero lá, o tempo abriu um pouquinho, chegou um helicóptero. Ele falou assim, aí eu já não tava lá no aeroporto, né? Eu já tinha voltado pro hotel. Aí ele falou, corre aqui que o helicóptero chegou. E aí vocês vão embora direto para Katmandu. Ele tava cobrando $500 por pessoa para ir direto para Katmandu. Fomos, pegamos nossa mala, fomos lá pro aeroporto. Gente, chegamos lá, o tempo fechou de novo. Começou a garoar, começou uma neblina e nada mais saía. E aí não tinha muita opção, não tinha muito o que fazer. Aí ele veio perguntar a gente se a gente queria pegar o helicóptero, mas tinha que fazer uma trilha ainda de 1h30 numa cidadezinha lá perto. Aí você pensa, ai meu Deus, a única roupa limpa que eu tinha já era, já não tinha mais roupa limpa nenhuma, eu só tinha aquela roupa de viajar. Falei assim, ai meu Deus, eu vou ter que enfiar na trilha de novo agora debaixo de chuva, porque durante todos os dias a gente não pegou chuva não. Aí nesse dia era aquela garoa. Aí, bom, não tinha jeito, eu queria era sair de lá. Eu tava morrendo de medo de ficar presa em Lukla. Aí fomos, chegamos lá embaixo e você pensa, e andamos 1h30 ainda de trilha, debaixo da garoinha, eu sujando a minha roupa e fomos. Aí quando nós chegamos lá, na parte do helicóptero, gente, o campo estava lotado de turistas, mas era helicóptero subindo, helicóptero descendo. E assim, todo mundo querendo ir embora, sabe? Parecendo que a gente estava na caverna do dragão. Você não conseguia ir embora daquele lugar de jeito nenhum. Como cada hora que você conseguia uma solução, acontecia um problema e te prendia ali de novo.
Falei, ai, senhor, eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Aí chegou lá, o voo não era pra Katmandu, era pra Ramchep de novo. Gente, isso aqui é a gente tentando ir embora da Caverna do Dragão. Olha quanta gente. Não tem jeito, não tá saindo voo de Lukla e nem chegando em Katmandu. A gente vai ter que pegar um helicóptero para uma cidade do lado e andar de ônibus mais umas 10 horas, 8 horas, sei lá. Pegamos nosso voo. Esse voo foi para Ramchep. De Ramchep. Pegamos uma van lotada que eu não cabia no banco, tá? Eu tava sobrando. Tava meia banda para fora ainda. E para enfrentar ainda mais 8 horas. A van foi mais rápida do que o ônibus da ida, mas 8 horas e de noite. Gente, só essa viagem dá um vídeo, porque o que eu não morri lá no campo base do Everest, no trek, e nem no voo, eu achei que eu ia morrer nessa estrada com essa van, com esse motorista. Ó, contando rapidamente, o cara, de uma hora para outra, ele resolveu baixar o banco e dormir no meio da estrada sem nem encostar o carro. Falei, meu Deus, vamos morrer. Enfim, cheguei, não morri, tô aqui. Cheguei lá em Katmandu, ele deixou a gente em qualquer lugar também, péssimo. Chegamos lá 2 horas da manhã. E foi isso, essa dificuldade para chegar e para sair. Então, se você está pretendendo fazer esse trekking, considera ter um tempo maior, não dá só 16 dias, não. Se você está pretendendo fazer o trek durante 14 dias, eu separaria só para o Nepal, caso você vá fazer viagem em outro lugar, mas só para o Nepal, você separa mais uns 8 dias. Então, se é 14 mais 8, 22 dias, só para você ficar ali dentro, entre chegar em Katmandu e sair de Katmandu, para que você possa tomar melhores decisões, você não fique tão apertado com o tempo e tendo que desembolsar coisa que você não estava esperando. Eu não estava esperando, graças a Deus, né? Eu tenho a minha reserva de emergência, que eu falo com vocês para fazer sua reserva de emergência, e era uma emergência, eu tive que usar, e agora eu vou ter que repor essa reserva. Não tem jeito. Mas lá eu não podia ficar, não é mesmo? Então, resumindo, gente, agora eu vou contar para vocês quanto que eu gastei, minha expectativa de gasto, de planejamento e a realidade de cada dia. Excluindo a questão do transporte, né, do voo, a minha expectativa de gasto era $1.000 ou R$5.750. Eu estou considerando o dólar de hoje, tá? 5,75, o dólar comercial. A realidade é que entre alimentação, hotel e transporte urbano dentro de Katmandu, eu peguei táxi, né? Eu gastei, para minha surpresa, $811 por pessoa durante, né, esses 16 dias, que deu, né, considerando hoje, R$4.665. Ou seja, eu tive um ganho, né, uma surpresa positiva, eu economizei 19% diante do que eu estava planejando. Então foi menos 19% do que eu estava planejando. Agora, considerando o voo de Lukla, a expectativa de gasto era $1.352 por pessoa e a gente gastou, na realidade, $1.929 por pessoa. Isso dá hoje R$11.090. Gente, foi um acréscimo de 43%, ó. Ferro, não é fácil. 43% além do que eu estava imaginando. Quer dizer, é uma pancada violenta. Eu não estava pensando assim, o dinheiro que eu tinha levado de reserva foi embora num piscar de olhos. Então, se eu não tenho o que fazer, o que eu ia fazer? Eu ia voltar para trás? Não teve jeito. Isso eu não estou considerando lembrancinha que eu comprei, eu não estou considerando gastos supérfluos, não. A gente se alimentou muito bem. A gente, enquanto estava no trekking, a gente não tomou nenhum tipo de bebida alcoólica, até porque não dá, né? No dia seguinte você vai pegar aquele peso e vai subir morro, enfim, não dá. Então, mas a gente se alimentou super bem. A gente tomava café, almoçava, jantava, lanche durante o dia, porque, poxa, a gente estava andando muito. Os hotéis, a gente olhava a carinha do hotel, né? Se ele tivesse com cara de limpinho,
Dava preferência para os que tinham banho quente, porque isso também, né, faz diferença lá. E eles cobram tudo, eles cobram exatamente tudo. Cobram para fazer carga no celular, carregar aparelhos eletrônicos, cobra o banho quente, cobra o que eles puderam cobrar. Água quente para você colocar dentro do saco de dormir ou debaixo do cobertor, lá para cima precisa. Quando você já tá a gente, né, no caso, estava na penúltima e última cidade, eu utilizei água quente, bolsa de água quente dentro do saco para esquentar, porque eu não estava conseguindo dormir, não. Tava muito gelado. Então eles cobram tudo. E o total da viagem, então, como é que ficou? Por pessoa, considerando também a passagem, né? Brasil, Nova Delhi, Katmandu. A minha expectativa era de $2.908 e a gente gastou $3.485, $500 a mais ou menos. Então, um acréscimo de 12%. É isso, pessoal. Ficou em reais 20.040 por pessoa. Comenta aqui se você tem planos de viajar. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês. Você está planejando, vá, que vale a pena. Vá sabendo que essas coisas podem ocorrer. Um beijo, fico por aqui. Tchau, tchau.